Então, essa coisa do humor usa, né, esse humor. Na verdade, na literatura a gente já pode até perceber um pouco já pegando um escritor que não era exatamente paulista, nasceu em São Paulo, mas que representa um pouco um poeta, que é o Álvares de Azevedo, já tem já esse humor, não é humor, evidentemente, no sentido, mas tem um alto índice parodístico, né? Que ele tira do Byron, ele tira do primeiro romantismo, aliás, do segundo romantismo inglês. São Paulo absorveu bastante isso, né? Essa onda toda byroniana reverberou muito na literatura que era feita em São Paulo. E o Rio sempre teve essa coisa um pouco mais, talvez, com vistas para o mar, né? Faz diferença. Eu lembro de uma passagem do livro do Antônio Risério sobre o Caíme, né? Chamado Caíme, uma utopia de lugar, se eu não me engano, no livro, e que ele compara o Caíme com o Noel. Ele diz que o Noel é um compositor que compõe de costas para o mar. O Noel. É. E o Caíme é um compositor que compõe de frente para o mar. Então são posturas que, assim, em termos psicoantropológicos, assim, de estudo, né? O Risério foi genial nessa comparação. Porque o Noel está olhando para a cidade, tá de costas. Você não vê o mar. É verdade, é verdade, é verdade. E o Caíme é o mar. Né? Mas sabe que o rio mais antigo, ele não era um rio ligado à praia, né? Sim. Copacabana e Ipanema são as últimas fronteiras do rio, né? O rio era um rio português, era o rio, sei lá, Catete, São Cristóvão, o rio era diferente, né? Agora... O rio dos bairros, né? Tanto o Caíme quanto o Noel, isso que o Risério falou é interessante, um de costas para o mar, um de frente para o mar. No caso de São Paulo, nós estamos a 70 quilômetros do mar. Sim. Ou seja, nós estamos longe do mar e numa cidade operária lá no começo do século passado, né? Operária, alfabetizada muito mal, provavelmente, né? Com uma miscelânea de línguas, né? Devia se falar árabe porque tinha muito libanês, tinha japonês, tinha espanhol, tinha português, tinha lituano e escambau, sempre falando mal e vamos dizer, massacrando, até no bom sentido, recriando um português, um broken português, vamos dizer assim, né? Um dialeto quebrado de português, né? Sempre se falou que onde se fala português bem mesmo é Piauí e Maranhão, né? Um português mais puro, e São Paulo é o pior, é o último degrau da... E eu acho que essa vida de São Paulo, a vida de a Moca, o Brás, a Vila Operária, o nego pelejando para ganhar uma vida dura numa cidade onde a natureza, diferente do Rio, no Rio nunca você vai sepultar as praias e os morros, e a beleza do nascer do sol, que seja. Aqui em São Paulo, a gente estava falando, São Paulo tem 300 rios enterrados, eram muitas várzeas, muito rio, muita lagoa, isso foi pro saco, não tem mais, né? O Parque Dom Pedro, aquilo era um lagoão, o Rio Tamanduateí ali era uma lagoa, e nós não temos um rastro disso. Isso aconteceu há 100 anos, nós não fazemos uma mais vaga ideia disso aí. Então São Paulo, eu acho, tem um termo que é muito paulistano, que é tosqueira. A gente foi habituando na tosqueira, na rudez, na feiura, no cola com cuspe, faz a gambiarra. E vou dizer, essa expansão imobiliária que teve no tempo do Kassab, que é fazer prédio de 30 andares na Vila Romana ou na Vila Prudente, isso é tosqueira também, é feito sem pensar, sem planejar, sem preocupação estética, só grana, né? E eu acho que isso tem a ver com um ingrediente que eu acho grande e grandioso do humor paulistano, pro bem e pro mal, que é a grossura. A gente é grosso, a gente é grosso. Então, quando apareceu Mamonas, num primeiro momento, eu assustei assim, falei, esses caras são grossos, hein? No segundo momento, falei, esses caras são gloriosamente grossos. Isso é muito São Paulo. É paródia, tem baixaria, e São Paulo é muito... Esse humor de rádio, tipo Pânico, Jovem Pan, não sei o que, esses humores de... Pânico, cara, Pânico é São Paulo. É um tipo de humor. Primeira vez que eu ouvi Mamonas, eu achei que era a galera do Pânico fazendo paródias de coisas. Eu vou te falar, eu vou acrescentar uma coisa ao que você está falando. É um humor que, ao mesmo tempo que ele é grosso,
ele é um humor de esculhambação também, mas ele não tem um ingrediente que é típico do humor carioca, que é a malícia. É verdade. O paulistano ele consegue esculhambar sem ser malicioso. É verdade. E eu não estou falando no sentido sexual, porque lá tem a música lá, roda, vira, roda bem, me passaram a mão na bunda, eu não comi ninguém. Isso é sexual, mas ele não é malicioso, não, porque a malícia depende de você ter swing. Malícia é o Aldir Blanc falando assim: moça donzela, não renega o coco, nem a mãe dela, nem as tias, nem a madrinha. Num coco, tô com quem faz muito e acha pouco. Em rala, que sepulca a mulherzinha. Isso é uma malícia tremenda. A música que ele fez com o Guinho, né? Moça donzela, não renega o coco, nem a mãe dela e tal. Que é o Aldir, que é um carioca tipo. Então é malícia do começo até o fim. Mas sabe o que é o lance do Mamonas, eu acho? E é uma coisa paulista. É que você sabe que, eu acho que vale muito aqui aquele ditado que é o roto falando do rasgado, cara. Você sabe que você vai esculhambar um cara, mas que você também é esculhambado, porque tudo em São Paulo é esculhambado. A gente não é bonito, a beleza não é paulistana. A gente já não é, dizer a gente destruiu é até mal, porque não é a gente que destruiu, as coisas foram se destruindo, algumas pela mão da gente, algumas... A gente sabe que a gente teve uma certa participação antes, quando a gente percebeu, já estava destruído. Exato. Né? E eu acho assim, o que eu acho bonito nesses cancionistas dessas novas gerações paulistanas, eu acho o Kiko Dinucci um cara muito emblemático, que ele escreve sobre a rua, sentimentos ásperos assim. Esses caras estão revendo a beleza da feiura, eles estão pondo uma lente em cima. Eventualmente tem humor, ele funciona aos trancos. O Kiko Dinucci, Rodrigo Campos, são os caras que eles contam histórias de um jeito interessante assim. São pequenas coisas, são coisas às vezes sangrentas, tem conflito emocional, tá lá a solidão, eventualmente está o humor. É refinado, mas não é delicado, é engraçado. Eu acho o Kiko Dinucci um cara, vamos dizer, ele vem nessa linhagem paulistana. Eu acho um autor muito interessante. O Metá é uma liga muito interessante também, são 3 personalidades ali. Que é isso, a gente está olhando para São Paulo com encanto através desses compositores novos. Mas você sabe que você está olhando com encanto para a violência, para a injustiça, para a solidão, para a inconsciência total do coletivo, né? É engraçado isso. É bonito, mas está falando de destruição, de decadência, de um troço que talvez não tenha freio, né? Eu acho que, pescando isso que você está falando, uma coisa que eu acho que a gente poderia talvez também diferenciar um pouquinho o humor do Rio analiticamente, o humor do Rio com o carioca. Parece que São Paulo observa muito, de uma forma judaica, né, que se fala do humor judaico, tem a ver. O São Paulo observa muito a chaga que tem, a própria ferida, e faz uma piada desapiedada da própria ferida. É verdade. O carioca não olha tanto a própria ferida, ele olha mais o engraçado, o grotesco, é a moça donzela, não renega o bococo, é a mulher que está lá, que não quer transar e tal, que está segurando. Então, o carioca olha muito o costume. Os costumes. Por isso que você citou Braguinha e tal, muito uma observação, um olhar sobre os costumes. Sabe o que você falou aí, me lembrou outra São Paulo coisa. Gosta muito de olhar o câncer, o abismo. O roda, vira, mas, por exemplo, Pelados em Santos lá deles, né? É a gente, a nossa juventude. A gente já ficou pelado em Santos, pegou. Não, e é o desglamour, né? É o desglamour. Uma Brasília amarela, roda gaúcha, vai para o Paraguai, compra uma calça Fiorucci falsa. Faz pra mim, vem aqui, vamos dar uma volta, vamos lá para Santos. Então a gente não tem propriedade nenhuma para fazer humor, né? Acho que daí talvez venha essa aspereza que você fala. E outra coisa que você estava falando, eu me lembrei, o humor do Rio tem um outro veículo que a gente aqui em São Paulo, não sei, eu acho que não teve tanto, que é o teatro de revista. Sim. Que ele é malicioso, ele tem música junto e ele tem a ver com costumes. Com os costumes. Né? Então, eu não sei o quanto teve teatro de revista em São Paulo. O Rio teve a Rádio Nacional, o Rio tem uns ingredientes muito diferentes dos nossos aqui. Mas você vê o humor mais tipicamente carioca, como por exemplo o Chico Anísio fazia, que é o humor de tipos. O próprio Jô Soares, Que é o humor de tipos. É o humor mais carioca, que pega...
E o paulista é um pouco menos isso, é mais humor da situação, e a situação normalmente negativa. A gente citou agora no começo a Iracema. Iracema é uma canção tragicômica, porque a locução no final que a Daniela faz, Iracema, eu falei pra você não atravessar e tal, é tragicômico, tá no limite da tragédia e da comédia, aquilo tudo. Mas ele não fez essa canção pra chorar, não é uma Maria de Lanchinho fez para chorar. Não, é uma canção que fica no limiar. E é incômodo, né? Cria um sentimento de brinco. Então eu acho que esse humor, entre aspas, paulista, trabalha um pouco nesse limiar da sombra, do errado, do que não conseguiu se consertar, da tragédia, eu falei do abismo, né? E por isso que muitas vezes soa áspero, ou às vezes bruto, né? E aí eu vejo, de repente, uma ponte, como você falou, do Rogério Skylab. Eu ainda vejo o Rogério como carioca, porque mesmo assim ele cria tipos nas canções dele. Ele cria tipos, verdade. Tipo matador de passarinhos. Né? Então, eu não consigo enxergar ele muito como um cara do humor. Eu acho ele é meio duro de cintura pro humor. Eu acho que o Rogério Skylab, eu quase boto ele parente do Fausto Fawcett. Sim. É um tipo de artista carioca que tem dentro da maneira de ser carioca ainda, que se rebela um pouco com tanta beleza, com tanta doçura. Não é que impõe isso para ele, é que a cultura da cidade possui beleza, doçura, naturalidade. O Rio produz de um modo natural, porque teve tempo de sedimentar, tem culturas mais claramente solidificadas, né? Então... Mas por definição, a sátira, Maurício, muitas vezes ela não é feita para rir. Entendi. A sátira, muitas vezes, ela é feita, muitas vezes, ela tem um tom moralizante. Né? E o que o Rogério... Esses dois aí, o Skylab e o moralizante no sentido mesmo extra-moral. Não no sentido de levar para uma moral, que a gente pensa muito na moral. No sentido de chegar a uma... outro pensamento. Exato. Ético, que desconstrói o outro, o anterior. Então a sátira, ela funciona muito. Muitas vezes a sátira não é feita para você ficar mal. Pra você o Skylab... É muito isso, cara. Serras elétricas, escatologias, freirinhas sendo degoladas. Tem a ver com o Fradinho, né? Tem a ver com o Fradinho. E já o Fausto um pouco menos que isso. São épicos, urbanos e suburbanos, né?